Vem comigo que eu te conto. Tudo bem, gurizada? Hoje, domingão, aí teve o primeiro jogo da final das gurias aí, né, do gauchão feminino. Conseguiram um bom resultado. Vamos tratar também aí de assuntos relacionados ao contrato, então, do Pelaipe, né? E falar do trabalho que ele terá no Grêmio, né? E uma notícia talvez não muito animadora para grande parte da torcida aí, com relação a contratos e renovações e enfim. Mas antes, eu peço que tu te inscreva aqui no canal, deixa o teu like, ativa o sininho das notificações e deixa também teu comentário, deixa a tua opinião aqui para a gente ir trocando uma ideia aí, né? Porque o objetivo é esse, que a gente realmente interaja aqui nesse canal, né? Então é aberto a todos aí. Quiser mandar uma mensagem aí, assim que eu tiver um tempinho eu respondo todos, procuro sempre responder a todos. Bem, então a responsabilidade do Paulo Pelaipe, novo contratado do Grêmio, né? Não dá para cravar definitivamente 100%, né? Eu falei isso ontem também durante a live, porque futebol é muito dinâmico. Hoje é uma coisa, amanhã já é outra coisa totalmente diferente, né? Até sexta-feira, a princípio, estava tudo acertado com o Rui Costa, né? Para essa função de executivo de futebol, né? E no sábado, já na sexta-noite ali, já saiu que ele não viria, havia renovado, aumentado então o vínculo dele com o São Paulo, que já iria até final de 26, né? Mas terá uma extensão, acho que vai até 28 agora. E como eu te digo assim, que não era plano A e plano B, né? Na verdade, muito se especulou durante a campanha que Rui Costa seria o nome das duas chapas, né? Mas sempre tinha o nome do Paulo Pelaipe junto, né? Então, assim, não digo que um era plano A, outro era plano B, acho até que o Dorico estava trabalhando com os dois nomes ao mesmo tempo, né? Enquanto não tinha a negativa, enfim, do Rui Costa, né? Seguia-se com os dois, e uma vez que o Rui Costa noticiou, então, que não viria para o Grêmio, então, obviamente, acelerou-se e foi focado mais na questão da contratação, então, do Paulo Pelaipe, que ao que tudo indica, será o nosso executivo de futebol e um cara muito bom, né? Diga-se de passagem, por onde passou, conquistou grandes coisas, formou grandes equipes, né? E tem know-how no que faz, né? E assim, a gente já inicia um ano de 2026, uma nova gestão com pessoas técnicas, né? Sabedoras do que vão fazer e competentes nos seus devidos setores, né? Diferentemente da atual gestão, que se despede do Grêmio, numa gestão catastrófica, melancólica, né? Onde tudo que pôde fazer de errado fez. A única coisa certa que aconteceu, por muita contra a vontade, foi a contratação do Soares, né? Que só aconteceu mediante a movimentação de empresários aí, né, que compraram a ideia juntamente com o Brum e com o Calef na época, né? Mas pelo nosso presidente não teria acontecido isso, ele mesmo diz, né, em uma entrevista aí no passado, ele disse que estava na praia, o pessoal estava insistindo e ele não acreditava que pudesse acontecer, enfim, no fim das contas aconteceu e daí, né, ficou marcado na gestão dele, mas por nada de força vinda daquela pessoa ali, né? Mas enfim, a responsabilidade do Paulo Pelaipe é imensa, né? Acho que até por isso que o Dorico quis acelerar essa contratação e já essa definição, né? Porque veja, anotei alguns pontos aqui, né? Que seria, então, vamos dizer assim, da pasta do Paulo Pelaipe, né? Ele vai ter obviamente, juntamente com a gestão toda, né? Mas a função principal dele vai ser construir um time competitivo, sem gastar muito
e obviamente tendo que trabalhar os jogadores que estão no elenco, né, para desinchar essa folha de pagamento, né, que hoje bate os 20 milhões de reais mensais. Então ele vai ter que diminuir essa folha de pagamento, né? Eu tenho uma lista aqui, muitos falam entre 10, 11 jogadores, o CCD citou em torno de 13, eu cheguei a 16 nomes aqui, acho que se procurar bate 20. Eu sempre brinco que se bobear enche um ônibus, né? Mas assim, tem o volante Santana, né, que veio do Corinthians, encerra o contrato, não tem por que renovar, não somou nada, né? Então esse vai embora no fim do contrato. O Enzo também, que veio do CSA, né? Acho que veio passear aqui em Porto Alegre. Eu vi algum movimento dele naquele jogo treino lá, mas não mostrou que veio. Deve retornar. E o Edenilson, que encerra o contrato no final desse ano. Mas esse nome eu quero deixar mais para o final do vídeo aí, para a gente deliberar sobre alguns assuntos que vieram à tona no dia de hoje. Então tem o Adriel, que ainda é jogador do Grêmio, está emprestado ao Atlético de Minas Gerais, né, que já demonstrou interesse em comprar, tem opção de compra no final do contrato, já demonstrou esse interesse, porém não deverá comprá-lo se o Atlético cair para a Série C, né? Não justifica eles fazerem um investimento de 3 milhões de reais para um jogador disputar a Série C, né? E eles estão beirando, né? Eles estão beirando a zona de rebaixamento, estão uma posição só à frente do primeiro dentro da zona de rebaixamento da Série B, né? Então, se porventura o Atlético cair para C, Adriel volta para o Grêmio no início do ano que vem. Então tem que achar um negócio para esse goleiro que muito provavelmente não será aproveitado. Terá que então já tratar da venda do Arezzo, né, que foi para o Peñarol com intenção de compra no final do contrato de empréstimo, né? Então ainda tem esse imbróglio aí que tem que ser definido, já vai certamente cair nas mãos dele, né, esse assunto. Vai ter que tratar da negociação aí do empréstimo ou da venda do Christian Oliveira para o Nacional, né, que ambos querem, né? O Grêmio também não deve dificultar, mas enfim, não vamos dar de graça, afinal de contas investimos uma boa grana nesse jogador. Tem um grande detalhe aqui que vai também estourar na mão do Grêmio, vai estourar na mão dessa diretoria, que é o Carbajo, que está emprestado ao Portland dos Estados Unidos, né? Foi para lá, jogou 2 partidas e já na segunda partida rompeu o ligamento, né, cruzado anterior. Tá com problema, só volta na metade do ano que vem e o contrato com o Grêmio se encerra no final do ano que vem. Então, muito provavelmente esse jogador sairá do Grêmio no final do ano que vem, de graça, né? Na metade do ano ali, quando retornar a jogar aos gramados ali, já poderá assinar pré-contrato. O Grêmio certamente não terá, talvez, interesse em renovar contrato com ele. E vai ficar esse custo aí até o final de 26, né? Porque o Portland tinha a prerrogativa de comprar ele no final desse ano, que seria o final do contrato de empréstimo de 6 meses. Ou então, daí, em virtude aí da lesão, o Grêmio abriu o precedente de renovar o empréstimo e nem isso o Portland quer. Então, nesse final de ano, volta machucado para o nosso elenco aí, Carbajo, dos Estados Unidos. E aí terá que encontrar negociações aí para encaixar uma caçambada de jogadores aí. Pavon, citei aqui alguns, Pavon, João Lucas, próprio Cristaldo, né? O Gemerson, que já deveria ter saído, o Rodrigo Eli, que volta de lesão também, o Jorge, que eu não sei a que veio, o Aravena pode ser que saia também, se tiver proposta deve deixar o Grêmio, e avaliar possíveis negociações aí, né? Já tiveram sondagens aí na metade do ano nessa janela, o Vieri, no mercado árabe lá para aqueles lados, e do Amuso também, né? Então, se vier alguma proposta interessante que o Grêmio entenda que é viável, né? Certamente poderá também negociar esses dois aí. E na soma disso tudo chegamos a 16 nomes, né? E ainda assim tem Lucas Esteves, tem entre outros jogadores aí que no meu entender também poderiam ser negociados, né?
Mas vamos lá, né? Então, vai ter muito trabalho, Paulo Pelaipe, né? Mas o que nos deixa tranquilo é que é um cara que conhece muito mercado e certamente saberá o que fazer nessas condições. Outra notícia também que chamou a atenção aí, né? Que o Grando aceita, com essa nova diretoria, sentar para conversar com relação à renovação do contrato dele, né? Que vai até outubro do ano que vem. Porém, ele quer uma garantia de que terá oportunidades, né? Obviamente ninguém fala, ó, eu renovo se eu for titular, mas a intenção é essa, né? E eu acho que, sinceramente, o Grando merece essa oportunidade, merece uma chance aí no Grêmio. E o Volpi também, acho que tem contrato só até o final do ano que vem, muito provavelmente para 27 não deverá permanecer, né? Então, eu acho que tem uma grande chance aí do Grando renovar com o Grêmio para 2026, enfim, 2027, 28, enfim, alguma coisa nesse sentido, e ter essas oportunidades durante o ano de 26. Aí chegamos no nome do Edenilson, que eu falei que nós iríamos falar mais para o final do vídeo. Hoje, a fonte, com o perdão da redundância, do Lucas Fontes, trouxe no vídeo dele ali que... Por isso que eu disse aí que a notícia não agrada ou não agradará a maioria dos gremistas, né? No meu ponto de vista, não me agrada em nada, né? Eu, no meu entender, o Edenilson merecia um abraço, um aperto de mão no final do ano e um agradecimento. Muito obrigado pelo período que passou conosco e seja feliz, só isso. Mas não, né? Essa atual gestão diz que há um certo tempo, já bastante tempo antes das eleições, ou seja, deve ter sido no final do primeiro semestre, já vinha tratando da renovação com o Edenilson. Passadas-se as eleições, tomou força esse assunto, né? Tanto é que o Odorico falou, não, vamos deixar para discutir depois da posse, né? Já entendendo que muito provavelmente não seria renovado esse contrato, mas o Lucas Fontes traz essa informação de que o staff do jogador diz que há gatilhos e que as metas já foram batidas por uma renovação automática. A atual gestão diz isso e a futura gestão não desmente, vamos dizer assim, meio que cala e consente, né? Que há essa possibilidade de uma renovação automática, né? Então, eu acho que é uma certa imprudência, para não falar qualquer outro assunto, outro termo aqui, dessa atual gestão, que fez cagada em cima de cagada, e para encerrar, então, a gestão deles, coloca a cereja em cima do bolo, né? Fazendo uma renovação, né? Ou colocando alguma cláusula para renovação automática de um jogador que muito pouco nos ajudou e que não custa barato, né? O salário do Edenilson gira na casa de R$400 mil, R$420 mil. Um jogador que ganha isso, cara, ele tem que ser decisivo, né? Não dá para pagar esse valor para um reserva de baixa qualidade, né? O Edenilson foi um baita de jogador, mas isso 8, 9, 10 anos atrás. O tempo chega para todo mundo, e eu acho que isso foi pelo menos uma irresponsabilidade de quem estava tratando desse assunto Edenilson, uma vez que já sabia que teria encerramento no final de ano, de fazer esse movimento e deixar o pepino, né, a bomba estourar na próxima gestão. Isso deve render ainda muito assunto aí no decorrer da semana, mas eu acredito que deve haver uma certa verdade aí, porque se as três pontas não desmentem a informação, é que algo de verdade tem aí, né? E infelizmente teremos que aturar o craque da camisa número 8 no ano de 2026, e sabe lá até quando vai esse novo contrato, né? Beleza, galera? Quero deixar um forte abraço a todos aí, um bom restinho de domingo, uma boa semana para todos nós. Quarta-feira tem jogo, e te inscreve aí no canal Sangue Azul, dá essa moral para nós. Deixa o teu like, que é bastante importante para o nosso conteúdo ser entregue a mais gremistas aqui na plataforma. E também deixa aí a tua opinião. Gostou dessa informação no final do vídeo aí, da renovação automática do Edenilson? Ou tu concorda comigo que é uma péssima decisão tomada pela atual gestão?
Forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchê!